Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Lucrando com Imóveis. Nós estamos voltando a gravar os episódios, voltando a falar com vocês aqui, depois de um intervalo, e a ideia é que a gente possa voltar a ter assuntos de interesse e estar discutindo investimento em imóveis de uma forma muito transparente, como a gente fez durante toda a temporada passada. Tá? Nessa segunda temporada, o nosso plano é fazer uma temporada mais interativa, em que a gente tenha mais participação do pessoal que nos acompanha no canal, das pessoas que acompanham o podcast em si, e a ideia é que a gente aborde mais assuntos práticos e assuntos que são de interesse dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham nossos canais, sejam eles quais forem. Tá? Então, inclusive, deixa eu começar já convidando, a gente tem um canal de WhatsApp, que é um canal bem aberto, onde a gente basicamente discute qualquer assunto sobre imóveis, desde dúvidas bem básicas, como qual é o reajuste do meu aluguel, até dúvidas mais complexas, como é interessante ou não investir nesse local, dúvidas técnicas, moro fora do Brasil, quero investir, enfim. Então, se inscreva no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, e é um canal de WhatsApp aberto, inclusive qualquer pessoa pode perguntar, realmente para discutir, tá? Então, esse é o objetivo dessa segunda temporada, nós queremos trazer mais assuntos que são dúvidas práticas das pessoas que nos acompanham, para tentar desmistificar, sair um pouco da teoria, né, e ir bem para a prática. E inclusive a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez na primeira temporada, e é um assunto meio tabu aí, que é colocar algumas oportunidades de fato de investimento que a gente acredita, tá? Então isso, a gente sempre fica um pouco preocupado com, agora parece que eu estou só vendendo qualquer coisa aqui, o objetivo é trazer conteúdo e não é vender nada, mas nós vamos provavelmente trazer, claro, tudo muito bem escolhido e tal, mas nós vamos provavelmente trazer uma ou duas oportunidades aí que a gente acredita que sejam próprias para investidores. É uma coisa que a gente não fez na primeira temporada também e deve acontecer agora. Então, esse é o plano para a segunda temporada, ou seja, mais assuntos práticos, mais assuntos que são dúvidas das pessoas que nos acompanham, e eventualmente trazer algumas oportunidades práticas de investimento mesmo, lançamentos, enfim, produtos para serem vendidos, tá bom? E aí, já começando agora a segunda temporada, o primeiro assunto que a gente vai trazer é um assunto de dúvidas do pessoal que acompanha o nosso canal no WhatsApp, tá? E é um assunto que eu acho que é bem pertinente, que é o seguinte: eu quero viver de imóveis, né? Eu quero viver de renda de imóveis. Né? Como que eu faço isso? Qual que é o caminho? De que forma isso é estruturado, tá? E para apresentar esse assunto para vocês, nada melhor do que as pessoas que trouxeram no nosso canal essas dúvidas. Então, a gente também, de uma forma distinta, na segunda temporada, nós vamos hoje ter a participação de dois convidados especiais, o Luca e o Fabiano. Eles são participantes do nosso grupo de discussão lá do WhatsApp, eles tiveram as dúvidas sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, então eles que trouxeram essa temática, e nada melhor do que trazê-los aqui para que a gente tenha uma discussão. Então, primeiro de tudo, bem-vindos, Luca e Fabiano, é um prazer tê-los aqui, dedicando um pouquinho do tempo de vocês, dedicando um pouquinho do conhecimento e da experiência de vida de vocês para que a gente possa bater um papo. Tá? Então, realmente é um prazer, uma honra. E assim, vai ser um papo bem aberto, então, sem grandes formalismos. A ideia é a gente falar do assunto, tirar as dúvidas que vocês têm, tá? E de fato ter uma conversa aqui bem tranquila sobre o assunto. Então, em primeiro lugar, eu queria dar uma oportunidade para vocês darem um oi para o pessoal aí, se apresentarem rapidamente, para depois a gente entrar no assunto. Podemos começar pelo Fabiano. Fabiano, se você quiser, você está no mudo, você precisa só tirar o seu microfone do mudo aí. Se você quiser se apresentar, então, por favor, falar um pouquinho da sua experiência aí, para a gente começar. Oi, Ronão. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Primeiro de tudo, obrigado pelo espaço e agradecer em nome de todo mundo do grupo, né? Por ter esse canal para a gente poder fazer perguntas. Meu nome é Fabiano, moro em Estocolmo já tem 5 anos, faz 7 anos que eu deixei o Brasil. Surgiu a oportunidade de investir em imóveis no Brasil, né? Comecei a pensar para ficar mais perto da família, pensando mais com investimento futuro.
Achei muito difícil achar informações, né, para quem está fora do Brasil de como comprar imóveis no Brasil, e aí acabei achando o canal de vocês e consegui responder várias perguntas, mas sempre tem mais perguntas, então bem feliz com o espaço hoje para sanar essas dúvidas. Legal. Luca, você quer falar um pouquinho? Bom dia, é uma honra estar aqui. Meu nome é Luca, eu tenho 18 anos, atualmente eu moro no Rio Grande do Sul, estou trabalhando com estruturas metálicas, detalhamento delas. Eu conheci o canal através do Spotify há mais ou menos um pouco menos que um ano e estou buscando me aprimorar mais antes de começar realmente a investir. Legal. A ideia é que seja isso mesmo, quer dizer, perfis distintos, vocês veem, tanto o Luca e o Fabiano têm, obviamente, perfis completamente diferentes, um mora fora, outro está começando agora, e a ideia é que a gente possa trazer os assuntos aqui e ter a discussão da forma mais rica possível, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho, depois a gente vai entrar na discussão, e aí, começando a falar sobre viver de imóveis, né, eu tenho quase sempre quando a gente fala de investimento como um todo, mas e também nesse caso aqui, eu costumo dizer que o início de tudo é a matemática da coisa, né? Então não adianta, investidores, não só de imóveis, mas qualquer tipo de investidor, precisa saber fazer conta, né? Precisa entender a matemática, né? Investimento é matemática. E aí, viver de imóveis normalmente começa pensando o seguinte: quanto que eu quero ter de renda por mês? Né? Então, sei lá, claro que isso depende muito do que você está pensando da sua vida aí, mas imagina aí, sei lá, eu quero ganhar 10 mil por mês, eu quero ganhar 20 mil por mês, eu quero ganhar 5 mil por mês, eu quero ganhar 15 mil por mês. Quanto que é esse valor? Né? E aí é onde tudo começa, quer dizer, a gente começa entendendo quanto que eu quero ganhar. E aí, depois de olhar para o valor, quer dizer, qual que é a renda que eu espero ter com os imóveis, a gente tem que dar um passo para trás e pensar em como é possível rentabilizar com imóveis. Tá? E na temporada passada, inclusive aqui da nossa discussão, nós falamos sobre vários desses assuntos. Então, renda, fundamentalmente, tem 3 caminhos, né? Que é renda de valorização ou renda de aluguel. Tá? E, por último, fundos imobiliários, que são uma mistura disso, são uma forma indireta de investir dessa forma. Então, inclusive, tem na nossa descrição do canal aqui também os episódios, ou a página com os episódios da temporada passada, onde especificamente eu falo sobre o que é renda de aluguel, o que é renda de investimento e tal, que não é o objetivo de hoje aqui entrar tanto assim no detalhe, mas vale a pena como referência, porque às vezes há dúvidas específicas aí. Mas então é mais ou menos isso, quer dizer, quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar X. Então vou usar um exemplo de 10 mil por mês, porque fica fácil de fazer a matemática da coisa aqui. Né? Beleza, eu quero ganhar 10 mil por mês, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Vamos entrar bem fácil na primeira matemática. Eu quero ganhar 10 mil por mês e eu vou alugar, ou pegar imóveis de aluguel tradicional, ou seja, não é o aluguel short stay, mas o aluguel de long stay. Tá? E eu quero ganhar 10 mil por mês, certo? A característica da renda do aluguel de imóveis é que eu tenho mais ou menos 0,5% do valor do imóvel como renda de aluguel por mês. Né? Então, se eu quero tirar 10 mil por mês, por exemplo, todo mês eu preciso ter 10 mil de renda, qual que é o valor que eu preciso investir no imóvel para receber 10 mil por mês de renda de aluguel? 2 milhões. Né? Então, se eu investir 2 milhões em imóveis, eu tenho 10 mil por mês de 0,5%. Aí, claro, tem a questão de se é o valor líquido, é o valor bruto do imposto de renda. Então, essa matemática não é tão simples assim. Você consegue, às vezes, um pouco mais do que 0,5 escolhendo o imóvel correto. Então, às vezes, eu estou simplificando o modelo aqui. É claro que quando você vai fazer o estudo certinho, é importante considerar especialmente a questão do imposto de renda e ver se o 0,5 ao mês é o valor mesmo que você está conseguindo. Mas matemática de padaria, eu quero ganhar 10 mil por mês, então eu preciso ter 2 milhões mais ou menos comprados em imóveis para conseguir meus 10 mil por mês. Né?
Aí você vai perguntar, tá, mas o que vai acontecer ao longo do tempo? A vantagem da rentabilidade de aluguel é que você não precisa se preocupar, em princípio, com a desvalorização, ou você pode tirar todos os 10 mil para gastar, porque o imóvel vai continuar se valorizando mais ou menos conforme a inflação nesse período. Então, a grande vantagem de olhar... Por que é mais fácil falar de aluguel diretamente? Por que isso é feito, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito popular? Eu digo assim, eu tiro todos os 10 mil que vão sair por mês do aluguel e o meu dinheiro não vai perder o valor no tempo porque ele está se valorizando conforme a inflação. Né? Então, em princípio, é uma conta direta. Né? Eu vou lá, eu tiro meus 10 mil por mês e o meu imóvel está valorizando conforme a inflação. Daqui a 5 anos, o meu imóvel vai estar valendo mais do que ele vale hoje. Então, o 0,5% ao mês do valor do imóvel vai ser maior do que os 10 mil. Né? Porque vamos dizer que o meu imóvel que valia 2 milhões, daqui a alguns anos está valendo 2,5 milhões, certo? Então, o meu hoje 10 mil vai passar a ser 12.500, porque o aluguel também vai sendo corrigido ano a ano com a inflação. Né? Então, essa é a conta mais básica para a entrada de aluguel tradicional. Essa conta funciona de uma forma muito parecida com o aluguel de short stay, aluguel diário. Né? A diferença é que no aluguel de short stay a matemática inteira é diferente porque você precisa tirar as despesas de luz, água, manutenção e reforma de imóvel e tal, de uma forma maior do que num aluguel tradicional, long stay, um aluguel de contrato longo. Né? Mas é mais ou menos a mesma lógica, quer dizer, se eu tenho lá mais ou menos 2 milhões investido e no meu aluguel short stay eu vou fazer uma conta bem agressiva aqui, tá? Eu acho que eu consigo no meu aluguel de short stay geralmente dá mais trabalho, é mais confuso, mas você consegue uma renda maior mensal. Vamos dizer, eu consigo 1% da minha renda no short stay, ao invés de 0,5%. Então com 1 milhão eu consigo tirar os mesmos 10 mil. Então eu invisto 1 milhão no imóvel, que me dá 1% no short stay, e aí eu consigo meus mesmos 10 mil por mês. Né? Mas então é muito melhor short stay, long stay? Gente, esse assunto para outra discussão, inclusive nós temos um episódio sobre isso já, mas entender quanto você vai conseguir de renda num aluguel depende de vários fatores e é uma discussão por si só, depende da tendência do local, depende de várias coisas, mas o começo da discussão é esse, né? Mais conservador para aluguel 0,5%, mais agressivo 1%, e aí os meus 10 mil eu preciso de ou 1 milhão ou 2 milhões investidos em imóvel para conseguir tirar esse dinheiro. Tá? Essa é a lógica do aluguel. Essa lógica é muito, muito, muito parecida nos fundos imobiliários, tá? Porque, em princípio, no fundo imobiliário, ele vai te pagar lá X, e aí, geralmente, você pode olhar o histórico do fundo, ele já está pagando aquilo. É claro, tem um capítulo, de novo, da primeira temporada falando sobre fundos. Os fundos têm... Você tem que entender a tese, tem uma lógica por trás, mas o fundo também é isso, quer dizer, ele está te pagando todo mês uma quantidade e, em princípio, o valor da cota do fundo vai se corrigindo com o tempo. Tá? A desvantagem do fundo em relação ao imóvel de tijolo é que o fundo, em geral, ele não tem grandes oportunidades de valorização, tá? Porque isso é meio... É difícil que o gestor do fundo seja super agressivo, ele está preocupado com pagar a cota mais do que outras coisas. Então, em geral, se você tem uma boa oportunidade de imóvel de tijolo, ele deve valorizar mais que o fundo. Tá? A grande vantagem do fundo é que é mais simples e o que eles tiram de rentabilidade mensal geralmente é bom, porque o fundo, no fundo, ele está sendo... o preço dele de venda na bolsa tem muito a ver com quanto eles estão pagando todo mês. Tá? Então, o fundo... Em geral, ele é melhor de rentabilidade mensal e pior de valorização durante o tempo. Então, fundos e aluguéis têm uma lógica muito direta. Né? Tudo que eu preciso todo mês eu tiro e eu não preciso me preocupar com a valorização do dinheiro no tempo, porque o imóvel vai estar se valorizando com o tempo e a inflação é essa aí. Né? A última forma de viver de aluguel, de imóveis, é com imóvel de valorização. Né? Então, o investimento em valorização de imóveis, e aí, de novo, voltando para o básico, é um investimento em que, em geral, é onde está o dinheiro de verdade de imóveis, tá? Ganha-se mais dinheiro investindo em valorização do que investindo em aluguel.
né? Ao mesmo tempo, é onde está o risco maior, é onde está a questão de você entender um pouco mais do mercado que você está investindo. Por que eu digo isso? Porque assim, não é anormal você tirar 15% de valorização ao ano num imóvel, tá? Todo ano. Só que você precisa ficar mais tempo, normalmente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: investimento de valorização de imóveis, o ciclo mínimo é 3 anos, né? Quiçá 5 seja um bom período, porque daí você consegue viver o ciclo inteiro daquele imóvel e pegar a onda de valorização. Então, por que ele é mais difícil em relação a viver disso? Porque eu digo assim, eu coloquei aqui hoje 100 mil no imóvel. Eu vou tirar meu dinheiro de volta daqui 3 ou 4 ou 5 anos. Nesse meio do caminho, eu não estou tirando todo mês o dinheiro, né? Porém, daqui 3 ou 4 ou 5 anos, a expectativa é que eu seja capaz de tirar 50, 60, 70, 80, 100% desse dinheiro, né? Só que daí, eu preciso descontar a inflação todo ano, porque diferente do investimento de aluguel, quando eu falo valorização, se eu tirei lá 20% ao ano de valorização, que também não é impossível, aliás, não é muito difícil, né? 15% a 20% é o que a gente geralmente tem como meta. Se eu tirei de 15% a 20% de valorização do meu dinheiro, nesses 3 anos, mais ou menos uns 5% aí é a inflação do Brasil, né? Então eu tenho que descontar a inflação, né, naquele ano, porque o dinheiro tem que ir ganhando o valor dele no tempo. Então a conta matemática de padaria novamente é assim, se eu tirei 20% de valorização ao ano no investimento de valorização, 5% daquilo é a inflação, né? E eu tenho que descontar. Qual que é a diferença nesse tipo de investimento, que é onde geralmente você tem mais ganho potencial? É que você tem que ficar mais tempo dentro do investimento. Imóvel não é um tipo de investimento que você entra e sai toda hora e tudo bem. Imóvel especialmente para valorização, tá? Porque se você entrar agora e quiser sair daqui a 6 meses, é muito provável que você não vai estar ganhando dinheiro, você não vai ter a valorização esperada, porque você não deu o tempo do ciclo acontecer, né? Claro, você pode também misturar essas carteiras, ou seja, eu vou fazer um pouquinho de investimento aqui em aluguel, que é uma renda mensal mais segura, e o resto, e uma outra parte eu vou fazendo um investimento para valorização, que daí eu consigo no médio prazo ganhar um pouco mais. Mas assim, vou entrar lá, preciso ganhar o 10 mil por mês. 10 mil por mês é 120 mil reais por ano, né? Quanto que eu espero ganhar? Eu espero ganhar 120 mil por ano para tirar, né? Então, e eu imagino que vai valorizar 15%, certo? Porque seria 20 da minha valorização e 15 eu acho que é meu potencial líquido. Então, eu preciso colocar 800 mil reais de investimento, né? Que é o que tem que entrar de dinheiro para que eu possa tirar os 120 mil todos os anos. Com a diferença que eu não posso contar com esse dinheiro no primeiro ano. Então, você precisa entrar num certo ciclo, né? Eu entro no primeiro, saio 3 anos depois, tiro o que eu preciso para viver, e aí eu sei que a minha renda vai aparecer assim, eu boto um dinheiro lá, eu fico durante um período sem ganhar nada, ou até colocando dinheiro, aí eu vendo, tem uma renda, é como se eu vivesse só de bônus, não de salário, né? A cada 3 anos, cada imóvel ganha um bônus, ou se eu tiver vários imóveis, eu posso vender um por ano e tirar uma vez por ano, mas não é todo mês. E aí a matemática é meio essa. Quanto que eu espero que o meu investimento em valorização dê? Sei lá, 15, 20% ao ano. Ótimo. Então agora eu tiro a inflação, que é uns 5%, né? No Brasil é essa conta. De novo, matemática de padaria, tá, gente? A hora que vocês forem fazer o modelo de vocês, e a gente tem várias planilhas para ajudar a calcular isso e tal, vocês podem fazer de outras formas, que coloca ser um pouco mais preciso. Mas matemática de padaria é isso aí, então 20%, eu tiro 5%, que é a inflação, o que sobra é 15%, e aí esses meus 15% é mais ou menos a renda que eu espero para viver. Às vezes você vai acertar um investimento que você ganha mais do que isso, outro que ganha menos, então nunca pode ser uma cesta, todos os ovos numa mesma cesta, mas é isso que vai acontecer, e geralmente é assim que você faz o cálculo para imóvel de investimento, tá? Novamente, é uma matemática bem simples. Na hora que você for modelar o seu próprio, a gente pode ajudar, inclusive nós temos pessoal que é treinado para fazer uma modelagem mais detalhada, né? Os cálculos não são exatamente esses, não vai ser exatamente esse o resultado exato, mas é mais ou menos isso. Eu estou saindo de um investimento meu de valorização agora que me deu 24% ao ano, né?
3 anos depois. Então, teria sido muito bom, quer dizer, eu teria tido líquido da inflação aos 19, a inflação foi um pouco mais alta, então deu uns 16 aí, 17. Tá ótimo, né? Um bom rendimento. Um aluguel de 0,5% está te dando 6 líquido, sem a inflação. Um aluguel de 0,75% está dando quase 10 líquido da inflação. Então essa mais ou menos é a matemática, né? Quanto que eu espero de valorização menos os 5% que é a inflação e quanto que eu espero tirar de aluguel no mês e a valorização já está defendida ali. Se for um fundo de investimento, quanto que aquele fundo está dando por mês e em princípio o fundo também tem a sua valorização, mas os fundos podem sofrer um pouco com o tempo. Então, em geral, a melhor estratégia é fazer um mix disso, entre fundos, entre tijolos, e aí a questão de ir para aluguel ou não depende um pouco da vocação, o que você está pensando em relação ao investimento em si. Tá? Claro, tem algumas dicas básicas que são fundamentais, então essa conta de quanto eu quero tirar todo mês, com quanto dinheiro eu vou começar, não investir normalmente em teses muito distantes do que você conhece, então em geral, o entendimento de vai dar certo o aluguel aqui, né? Ou eu acho que essa região vai se valorizar, ela tem que estar ligada à experiência pessoal de vocês, de alguma forma, ao entendimento razoável da região, tá? É muito perigoso a gente olhar, porque tanto investimento em aluguel, que eu digo, olha, eu acho que nesse lugar aqui eu vou conseguir alugar o apartamento a mais ou menos tanto, quanto o investimento em valorização, que depende de uma região específica se valorizar, em ambos os casos é importante você não comprar essa ideia ou essa tese de alguém que fala que vai dar certo, de alguém que está querendo lhe vender aquilo, mas sim utilizar a experiência pessoal de vocês para dizer, nossa, eu acredito. Então, por exemplo, eu moro em Florianópolis, ok? Alguém está me dizendo que, sei lá, o sul da ilha, lá no Campeche, é uma área boa que vai valorizar porque tem muita demanda, né? Então, eu vou falar com as pessoas, eu vou conhecer o local, eu vou ver se de fato o que está sendo vendido lá vende rápido, quer dizer, tem uma demanda crescente no Campeche mesmo? Tem. Eu vi, eu conheço, então eu vou comprar um negócio lá porque eu espero que valorize. Se eu vejo lá e tem 10, 12 empreendimentos novos, todos sendo entregues com unidades prontas, a demanda não está acontecendo, e eu não tenho uma óbvia explicação pela qual essa demanda vai crescer, a tese não para de pé, né? O cara vai me dizer que eu vou comprar um apartamento de um estúdio de X metros quadrados e vou alugar tanto. Putz, mas eu vou alugar tanto mesmo. Deixa eu ver o que eu acho na internet aqui hoje de aluguel lá, né? Então isso é uma dica que não importa qual é a matemática para viver dos imóveis, mas a experiência pessoal de vocês bater com o que vocês estão buscando e com que a tese que lhes é apresentada, isso é muito, muito importante, né? E não é matemática, não é ciência de foguete, não é física quântica. Entra lá e vê na internet quanto que vai no aluguel daquele negócio, né? Já foi colocado a mobília dentro desse estudo? Sim ou não? Né? Como eu falei, os nossos consultores aqui são acostumados a fazer isso e buscar um bom profissional de sua confiança também é um bom caminho. Mas no fundo você tem que entender a matemática e acreditar que aquilo lá funciona mesmo, né? Caso contrário, não é bom entrar. Eu vou comprar um fundo, o cara da XP, o cara do BTG, o cara do meu banco vai me vender um fundo de imobiliário aqui. Tá bom. Deixa eu ver o histórico do fundo, né? Quanto que está dando? Onde que vai o dinheiro do fundo? Qual que é a tese? Eu comprei um fundo, uma vez um fundo de agro, que eu comprei no IPO, antes deles investirem o dinheiro. Eu achava que a tese era boa. Os caras no final não conseguiram nem alocar o dinheiro todo do fundo. Olha que loucura. Eles captaram lá 700 milhões, no fim eles devolveram, obviamente sem rendimento razoável, 50%, porque eles não deram conta de encontrar terras lá, que era a tese do fundo, para comprar, né? Não deu certo a tese. Tem um famoso fundo que era um prédio, que eles montaram um fundo imobiliário específico para um prédio da Petrobras. Aí mudou o governo, sei lá o que aconteceu, a Petrobras não comprou, paf, o prédio foi construído e está lá. Uma bomba, relógio, não tem o que fazer com dinheiro, porque basicamente os investidores perderam o dinheiro do fundo inteiro. Então, quando a gente fala de fundos, entender a tese significa saber o que vai ser feito com o dinheiro dos cotistas, né? Que geralmente são ou comprar imóveis para aluguel, ou para investir em novos projetos, ou cada um tem uma tese, tem que entender a tese, e para fugir mais do risco é olhar um pouquinho para trás o que está acontecendo ali, né? Qual foi a entrega de rentabilidade, porque a matemática de vocês, de eu quero ganhar por mês X, e esse por mês vai funcionar com um fundo tal, depende de quanto aquele fundo vai entregar em rentabilidade, né? Então, essa é a introdução.
Espero que não tenha sido confuso demais. Tentei fazer o mais fácil possível aqui, o mais simplificado. E aí, Luca, Fabiano, em relação ao que eu falei até aqui, a primeira pergunta que eu queria fazer é assim, do que eu falei aqui, tá claro? Ficou algum ponto que vocês não entenderam, que eu não fui claro o suficiente? Antes de entrar nas perguntas, que eu acho que a gente já falou, né, um pouco sobre as perguntas mais dúvidas prévias que vocês tinham, mas a primeira pergunta é: isso que eu expliquei faz sentido? E nesse ponto do que eu falei até então, ficou algum ponto em aberto, alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Fiquem à vontade, podemos começar por você, Fabiano. Queria entender se tem alguma dúvida específica até aqui. Legal, obrigado. Ficou bem claro, sim. A minha principal dúvida era na diferença entre fundos imobiliários, né, ou imóveis em si. Acho que ficou bem claro essa questão. Vou ter uma pergunta mais para frente ou agora, não sei se achar a melhor hora para responder, mas eu fiquei em dúvida quanto ao imóvel, né? Se eu decido que vou comprar um imóvel para investir, para botar para alugar, seria melhor residencial ou comercial? Ou não faz diferença? Vamos lá. Geralmente, tá? E agora vai ter vários geralmente e vai ter vários poréns em tudo que eu vou falar aqui, né? Porque, de fato, essas perguntas não têm uma resposta única, tá? Mas eu vou tentar responder da forma mais direta e, ao mesmo tempo, sendo realista ou sendo preciso na resposta, tá? Geralmente, imóveis comerciais têm uma rentabilidade mensal melhor do que os residenciais, tá? Geralmente. A diferença é que também, geralmente, os imóveis comerciais têm mais altos e baixos, assim, eles sofrem mais com a economia. Se você, por exemplo, na época da pandemia, teve uma grande desocupação de lajes de escritório, porque o pessoal começou a fazer home office, né? Então, os imóveis comerciais sofrem mais com isso, né? Então, os imóveis comerciais têm uma tendência a ser um pouco mais nervosos, assim, um pouco mais voláteis do que os residenciais, mas geralmente eles entregam uma rentabilidade um pouco maior, tá? Não tem resposta definitiva nisso, lógico, você tem que ir lá, tem que entender, fazer uma conta, ver lá quanto que a loja está alugando, quanto que o escritório está alugando, entender se aquela matemática que está esperando funciona, né? Mas via de regra, tem maior rentabilidade, porém eles sofrem mais com os ciclos econômicos aí. O residencial, geralmente ele tem um valor um pouco menor de rentabilidade de aluguel. De novo, vejam aí nos nossos comentários aqui, porque tem os links dos episódios do ano passado, e a gente fala bem sobre isso, né? Então o residencial é mais estável, normalmente paga um pouco menos na média, mas ele é mais estável, então ele sofre menos com a economia, né? Especialmente se você for naquelas teses mais consolidadas, assim, né? Normalmente imóveis residenciais funcionam melhor quando eles têm sei lá, região de praia, perto de universidades, áreas comerciais mais agitadas, imóveis menores. Geralmente imóveis maiores no residencial têm uma rentabilidade de aluguel um pouco pior, né, porque já é um perfil em que as famílias compram, então são imóveis que têm menos aluguel, mais aquisição. Geralmente os moradores adquirem imóvel em vez de alugar. Então por isso que os menores em grandes centros, perto de universidades, praias, geralmente têm mais rentabilidade. Mas é claro que tem que olhar com calma daí se você vai... Qual que é a matemática que está por trás, tá? Tem coisa que a pessoa te fala, sei lá, eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é olhar para floresta, né? Eu tenho aqui uma região que está sendo muito valorizada e tal. Dentro daquela região vai ter imóveis ruins também, né? Então, aí é importante, depois de olhar para a floresta, olhar para a árvore, né? Dentro dessa floresta que vai bem, essa árvore aqui eu acho que é legal. Então tem que olhar muito para isso. Mas geralmente, via de regra, o comercial dá mais rentabilidade e é mais instável do que o residencial, tá? E fundos são bons de rentabilidade, porém eles em geral no longo prazo acabam perdendo com a valorização. Depende do fundo, depende do imóvel, depende de um monte de coisa, mas essas são as linhas gerais e aí é uma questão de sentar, estudar, se preocupar, né? O grande problema de imóvel comercial é que você pode ter períodos de vacância muito grandes, assim, então por algum motivo eu comprei um imóvel que é para comércio na região fulana e os comércios começam a ir para a região ciclana e aí não tem mais, e aí você fica meio que na mão em relação a que fazer os imóveis comerciais, geralmente eles são vocacionados, né? Isso aqui é para restaurante, aquele lá é para padaria,
o outro é para comércio, o outro é para escritório, e aí, se aquela tese específica furar, ele acaba sofrendo bastante com isso, né? Esse é o ponto principal. E tem menos, né? Então, a quantidade de imóveis comerciais unitariamente é menor. Então, tem muito lançamento, ele sofre um pouco mais com isso. A economia dá uma parada, ele sofre um pouco mais com isso. E o residencial ele é um pouco mais estável e geralmente fica mais, no longo prazo, ele é mais fácil de prever o que vai acontecer, né? Bom, podemos passar a palavra para o Luca. Então, Luca, você quer trazer a sua primeira pergunta ou sobre o assunto que a gente falou? Fica à vontade, por favor. Sobre o que tu comentou anteriormente, sobre trabalhar com valorização de imóveis, eu fiquei com uma dúvida. Quando tu trabalha com isso, teu risco ele é maior, né? Por exemplo, quando tu aluga, tu tem um valor específico por mês que tu iria receber. Quando tu trabalha com valorização, tu teria que estar constantemente investindo em novos imóveis. Não, entendi. Acho que assim, na verdade, o risco em geral é um pouco maior, sim, tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem geralmente comprar um imóvel, ou você compra um imóvel para vender, compra e reforma para vender, ou você compra ele na planta para vender quando ele está pronto, ou você compra um terreno que vai virar um imóvel depois para vender. Então, tem uma aposta um pouco mais implícita, ou um pouco mais explícita, perdão, um pouco mais explícita na tua compra. Então, eu quero comprar um imóvel para ele se valorizar, e aí eu vou querer vender ele daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, naturalmente, tem um risco maior, sim, né? Por isso também que, como é regra no mundo dos investimentos, tem mais risco, tem mais potencial de ganho, né? Porém, eu acho que a principal característica, no Brasil é muito difícil, a não ser que você vai comprar de uma consultora que vá à falência, ou comprar de um lugar que teve uma super desvalorização naquela área. Em geral, os imóveis no Brasil não costumam se desvalorizar, perder valor no tempo, né? Eles podem subir mais ou menos, mas perder valor é mais difícil. O principal problema de investimento para valorização é você errar no tempo. Isso é onde está o risco maior. Então, por exemplo, assim, eu quero comprar um imóvel para vender. Vou comprar um imóvel na planta. Planejei para vender esse negócio em 3 anos, que é o ciclo natural, vai na planta, por exemplo, né? Ele vai, valoriza, constrói, entrega, quando ele está pronto, pum, é hora de vender. Aí eu resolvo sair no meio do caminho, com 1 ano, porque, sei lá, mudei minha vida aqui e tal. E aí, naturalmente, está numa hora ruim para vender aquele imóvel. E aí, tipicamente, você é obrigado a queimar o imóvel, vender ele num valor muito mais baixo, porque você precisa sair naquele momento e tal. Então, em geral, os investimentos de valorização, eles são... o grande problema deles são 2. Primeiro é você comprar de uma empresa, de uma incorporadora, de uma construtora não idônea, que vai à falência no meio e tal. E aí, buscando bons profissionais que sabem selecionar isso, em geral, você mitiga muito esse risco. E o segundo ponto, dizendo que você comprou de uma empresa boa, é você ter que sair no meio do caminho, sair antes, ou ser obrigado a vender desesperadamente. Outra coisa, eu comprei um imóvel, não está na planta, mas comprei um imóvel para um terreno para valorizar. Terrenos, por exemplo, tem um super potencial de valorização, super, normalmente, só que eles demoram mais, né? Então, se qualquer investimento em valorização, a gente fala de 3 a 5 anos, no terreno é bem melhor olhar para 10, porque geralmente você compra um terreno porque você depende de um movimento urbano em que aquela área vai ser mais escassa, né? Então 10 anos é melhor para terreno do que 5. Tudo bem, aí comprei lá o terreno agora e para esperar 10 anos, vamos dizer. E aí no meio do caminho eu resolvi vender porque agora eu preciso botar o dinheiro em outra coisa. Só que não valorizou nada lá e agora está sem liquidez naquele terreno nesse momento. Aí você é obrigado a baixar o valor para vender, e especialmente se você tiver urgência para vender. Então, quando você compra imóvel para valorização, o principal ponto é, além do que eu falei antes, né? Ou seja, eu sei que eu vou receber o dinheiro só daqui a 3, 5 anos. Então, eu preciso me programar para no meio do caminho eu não ter dinheiro para viver, né? Já que eu quero viver de imóveis, né? Então, daqui a 3, 5 anos só que eu vou realizar a lucratividade. Mas, além disso, você buscar, ou você sempre precisa ter um plano B para não te colocar com a faca no pescoço para ter que vender de uma hora para outra, que aí sim é quando a gente tem perda de dinheiro nos investimentos, né? Então, acho que o ponto, por isso que em geral, investimento de compra e venda com valorização, ele é mais arriscado, especialmente nessa questão de ser sensível no tempo.
Assim como tem investimentos no mercado financeiro que também são assim, né? Tem alguns que nem pode, inclusive. Tem investimentos que você coloca e só pode tirar daqui a X anos. Ou se você vender antes, você tem um deságio, que eles chamam, né? Que você vende com perda num período. Imóveis de valorização tem um pouco disso, assim. Você não pode, por isso que você não pode ter ele como único investimento da sua vida, porque eventualmente você precisa ter um investimento que é um pouco mais líquido e que você consegue tirar o dinheiro mais fácil no curto prazo. Tá claro? Fabiano, você mencionou que tem uma outra pergunta conectada à discussão maior. Pode ficar à vontade de fazer essa segunda pergunta, então. Isso, você tinha tocado num ponto bem interessante ali sobre diferença, né, do imóvel para alugar. Você falou que um apartamento ali ou um imóvel maior tem menos saída do que um imóvel menor. Então, eu queria só que você falasse um pouco mais assim sobre o que, para ser assim mais certeiro, né, pensando que não é para gente, que é para alugar para outra pessoa, seria melhor ali um imóvel maior ou um estúdio mesmo, mas também seria melhor um imóvel novo, um usado ou um prédio ali com menos unidades, mais unidades? O que a gente precisa procurar, assim, pensando na valorização para aluguel? Legal. Bom, vamos lá. Em linhas gerais, os imóveis grandes, 3, 4 quartos, 5 quartos, eles são piores de rentabilidade de aluguel. Por quê? Porque o perfil que aluga esse tipo de imóvel é um perfil mais de famílias formadas, pessoas casadas, com filhos, etc. E essas pessoas, em geral, já estão numa fase da vida que elas buscam adquirir o próprio imóvel, né? Então, via de regra, imóveis que têm um perfil em que as pessoas costumam adquirir, eles são piores em rentabilidade de aluguel, né? De novo, pode ser que tenha algum caso que não seja assim, né? Pode ser que você tenha, sei lá, um condomínio lá em que tem uma super procura e as pessoas buscam porque, sei lá, porque para aluguel de final do ano, festas, temporadas, são imóveis de alto padrão e dão um super aluguel de short stay, né? Mas, em geral, você escapa dos imóveis maiores e tenta focar nos imóveis menores, que são imóveis que têm um perfil mais adequado para pessoas que geralmente alugam. Então, em áreas que você tem uma residência temporária, como, por exemplo, universidades, em áreas onde tem aluguel de verão, em áreas onde, ou apartamentos de 2 quartos, assim, como é que eu vou dizer, o jogo de segurança em relação a apartamentos menores é o 2 quartos, né, que é uma família que está se formando, que normalmente ainda não tem renda para poder comprar o próprio imóvel e que está buscando morar em algum lugar, então o 2 quartos ali resolve esse problema. Então, em geral, você busca imóveis que têm um perfil focado em pessoas que geralmente alugam os imóveis, né? Estúdio que você falou, esse é um movimento relativamente novo no Brasil, depende da região, isso já aconteceu mais ou menos, né? Normalmente, claro, quem aluga um estúdio é um quarto só, então não é uma família formada e tal, então não é um imóvel que tem perfil de aluguel, né? Muitos deles são focados em short stay, ou seja, ele para quem vai fazer aluguel de diária, ou porque está na praia, ou porque é numa área em que você tem algum tipo de turismo urbano para evento, médico, educação e tal, né? E aí, então os estúdios têm essa característica, e geralmente sim, estúdios são bons para aluguel, tá? O problema dos estúdios é que você tem que dar uma estudada em relação à oferta e demanda, porque há uma grande onda de estúdios no Brasil aí, a questão de onde é que está a limitação, onde é que está a saturação de ter muitos, é ainda desconhecido. Então, o estúdio ainda é uma área meio mais inexplorada, assim, mais testada. Depende um pouco da região, acho que São Paulo, a região já tem mais, outras regiões você vai encontrar um pouco menos no Brasil, mas estúdios também tem essa questão de ainda ser um mercado não 100% consolidado, por isso tem que tomar um pouco de cuidado especificamente com estúdios, né? Em relação a ser novo ou usado, claro, tem que ter uma matemática sendo feita aí, quer dizer, vale a pena eu comprar um usado, se é tão barato, e aí eu vou gastar com reforma e tudo mais, e vale a pena? Lógico, tem que ver isso. Mas, em geral, imóvel tem um pouco de, igual carro de locador, assim. Quem compra para alugar, gosta de comprar ele novo, né, para explorar enquanto ele está ali, na época de ser novo ainda, até uns 10 anos, que é um imóvel mais buscado, que está geralmente com um perfil mais novo, que é mais procurado.
E aí, a partir dos 10, 15 anos de uso, ele começa a entrar numa fase que ele passa a não se valorizar mais tanto, passa a ser menos desejado, e daí é a hora de vender para trocar por um novo. Ele começa a dar mais manutenção, ele já tem um conceito que é antiquado, né? Então, em geral, é mais fácil pegar os novos, rodar os novos, deixa ele começar a ficar velho, 10, 15, 20 anos, e aí depois vende. Em geral, esse é o caminho. Mas é claro, como eu falei várias vezes, depende um pouco. Às vezes tem um imóvel que está num local que não dá para construir coisa nova, ele é super antigo, mas lá não tem nenhum novo, daí você compra, reforma, deixa bonitinho e consegue ganhar bastante dinheiro com isso, né? Porque naquela região, naquele local, esse perfil está funcionando melhor. Então tem que estudar um pouquinho. Mas assim, o mais importante para aluguel é você tentar entender por que tipo de perfil de pessoa que vai alugar ali, né? E se essa tendência por trás desse perfil vai se manter, né? Então, regiões turísticas, tem que tomar cuidado para ver se não está indo para outro local a região. E universidades, em geral, elas estão lá sempre, né? Mas, sei lá, se a universidade fechar, se tem um apartamento do lado da universidade, certamente você vai perder muito valor de aluguel, por exemplo, né? Então, é buscar entender qual que é o perfil de pessoas que vão estar lá. E aí, como eu falei, maiores, mais alto padrão, costumam ser menos bons para aluguel do que menores e de um perfil mais convencional. Novos costumam ser mais adequados, porque eles estão mais modernos, eles têm condomínio mais barato, eles dão menos manutenção, e eles têm uma localização mais premium. Eu não sei em locais, por exemplo, acho que a exceção à regra desse negócio de novos e mais velhos é que locais onde não tem como construir coisa nova, e aí os antigos continuam tendo um valor bem relevante. Ou se você compra um usado, porém bem barato. Beleza? Boa, obrigado. Quer puxar a sua segunda pergunta aí? Você caiu e voltou, mas se quiser, acho que agora está com a conexão direitinho de novo, né? Quer trazer a sua segunda pergunta, por favor? A minha pergunta é sobre como saber quando o imóvel vai valorizar. Por exemplo, na minha cidade ela é bem pequena, então tem alguns imóveis que eles dão certo, alguns que não, e não parece que tem um padrão em específico. É isso aí. Vamos lá. Imóvel é escassez, né? Quer dizer, eu preciso ter locais em que há mais demanda do que oferta e isso faz eles valorizarem melhor, né? E aí, acertar a aposta correta em cidades pequenas, onde naturalmente não há uma escassez coletiva, é mais difícil, né? Então, no fundo, tem a ver com, sei lá, eu moro numa cidade bem pequena, daí, vou dar um exemplo bobo aqui, mas só porque me veio na cabeça agora. Daí, eu lanço lá uma tendência qualquer, que é piscina na sacada, por exemplo. Daí tem lá na cidade 25 mil habitantes, 30 mil, né? E o meu é o único que tem piscina na sacada, né? E aí o cara, meia dúzia de rico na cidade, os caras não estão dispostos a pagar mais pela piscina na sacada. Pum, acertei, né? Então, naquele momento, tenho lá uma população de 200 pessoas que tem muito dinheiro e eu tenho lá 50 unidades, todas elas nesse padrão, e todos os 200 querem comprar, aquilo lá vira moda e bombei, né? Mas daí eu faço a mesma aposta e coloco, sei lá, lareira numa cidade de praia, daí ninguém acha legal lareira e aquilo não valoriza nada. Então, em geral, acertar a escassez em locais em que você não enxerga uma demanda coletiva, um movimento coletivo óbvio, é bem mais difícil, bem mais arriscado. Então, alguns valorizam, outros não. E aí, às vezes, é coisa muito... Assim, cidade pequena é bem difícil de prever mesmo, tá? É muito mais de você acreditar em alguma coisa e você fala, isso aqui tem baita potencial nesse lugar. E aí, às vezes, é super específico, às vezes é bem... Sei lá, o primeiro prédio alto da cidade, as pessoas vão gostar. Então, cidades maiores, onde você enxerga uma tendência mais estrutural, são apostas mais óbvias, né? Então, por exemplo, eu moro em Florianópolis, como eu já falei, cara, Floripa cresce a população todo ano, qualidade de vida segura, IDH maior do Brasil. Quem conhece aqui sabe que é muito legal morar aqui. Eu mesmo eu saí daqui, fui morar fora e voltei pela qualidade de vida aqui. Qual que é a chance de Floripa se tornar menos atrativa nos próximos anos?
né? Cara, bem pequeno, né? Vem ver aqui para ver como é que é. Bonito, lindo, maravilhoso, super conservado, para lá. Então, qual que é a chance de Floripa andar para trás? Pequena, bem pequena. Né? A gente trabalha, eu vou falar de praças que eu conheço, tá? A gente trabalha em Goiânia também. Cara, Goiânia é tipo a capital do agro, é a cidade parada para educação, medicina e tal, do norte e nordeste, o pessoal que vem buscar o primeiro local onde tem uma infraestrutura melhor e tal, é lá. Será que o agro vai dar ruim no Brasil nos próximos anos? Acho que não, né? Pelo menos não, é uma previsão que eu não faria. Né? E Goiânia continua se desenvolvendo, se especializando nisso. Então, acho que é uma tendência segura dizer, é uma previsão segura dizer que lá vai continuar bem. A gente vende região de Balneário Camboriú, que tem um super jogo combinado entre poder público e privado. Então, a cidade de Santa Catarina é meio assim, é meio de vocações por região. Né? Então, lá o que está acontecendo? Essa região é serviço e turismo. Então, o governo investe, iniciativa privada investe, tem alargamento de praia, tem um novo centro de convenções, tem a nova orla, tem não sei o quê, e aquilo vai virando cada vez mais gatilho de valorização de imóveis e tal. Eu acho que essa tendência é segura dizer que ela vai continuar. Né? Regiões de São Paulo, né, que com a pandemia, por exemplo, casas, com a pandemia o pessoal ficou mais remoto, foi uma tendência forte que você vai poder prever que ela continua. Então, no fundo, você está buscando tendências mais ou menos previsíveis de cada região. Às vezes, claro, se você sabe alguma coisa de uma cidade menor e você tem uma sacada que ninguém mais tem, aí ganha mais dinheiro ainda, né? Lógico. Mas você tem que achar alguma coisa que vai gerar escassez ao redor daquele tipo de imóvel, né? Então, Santa Catarina tem uma região aqui, que é um exemplo mais claro, que é uma região de serra, né? Aí quando começaram a surgir os condomínios de serra, aquilo foi uma loucura, assim, supervalorização. Mas daí também não tem tanta demanda. Logo, se lançaram vários e a coisa deu uma estabilizada, porque a demanda, a tendência daquilo assim, não tem tantas pessoas assim que querem um condomínio de serra. E tem muita área, serra é super grande e tal. Então é muito isso, assim, Lucas, você está buscando tendências conhecidas e apostas que você faz. Algumas delas são mais arriscadas, e aí cidades pequenas tendem a ser mais arriscadas, porque se você errar, acaba ficando... Dificilmente você vai perder dinheiro, né? Mas aí você vai cair num lugar onde não valorizou, você está vendendo meio que o preço do metro quadrado ali e tal, e aí fica um mau investimento. Mas também tem chance de acertar se você tem algumas sacadas mais lógicas e tal, né? E aí é isso, tá estudando, tá conhecendo. O que a gente geralmente indica para os nossos investidores é jogar em regiões mais conhecidas. Nós atuamos em algumas, mas lógico que tem outras no Brasil que são assim também. E aí em tendências que você pode olhar e falar assim, bom, se continuar, por exemplo, eu sei que vai lançar uma área de universidades novas e colégios novos e hospitais novos, uma região tal, e eu já sei que isso vai acontecer. Lá deve ser uma escolha mais segura, porque essa tendência geralmente vai ser seguida. Ou bairros que começam a ter algum tipo de revitalização ou desenvolvimento urbano específico. Putz, isso dá certo. Isso valoriza imóveis, né? Mas no fundo é uma escolha, é uma aposta numa tese, né? Ela pode ser mais ou menos arriscada dependendo do que você escolher. Fundamentalmente, você está buscando o quê? Escassez, né? Se você tem uma área... Por que apartamento na beira da praia em Balneário Camboriú custa 55 mil reais o metro quadrado? Que é uma loucura, né? 55 mil, imagina. Um apartamento de 100 metros, que é um apartamento convencional, custa 5 milhões e meio. Né? Por quê? Porque tem 48 quilômetros quadrados em Balneário Camboriú e só tem uma hora lá na Praia Central. A hora que você ocupou aquele terreno, nunca ninguém mais vai ocupar. Né? Escassez pura, plena, incrível. Os caras derrubam um prédio de 12 andares para fazer outro no lugar. Né? Por quê? Porque só tem aquele terreno. Se você ocupou aquele, o próximo é pegar o do vizinho do lado, mas não tem mais como fazer e é só aquele e acabou. Escassez, escassez, escassez. Valorização imobiliária terras agrícolas no Brasil começaram a ficar muito escassas porque a valorização do soja e outros commodities foi muito grande. Né? E aí acaba uma hora em certas regiões. Né? Então aquilo teve uma escassez para terras agrícolas, que no interior é muito claro, aconteceu muito isso. Então é isso, é buscar escassez. Difícil em locais menores, porque as apostas são mais arriscadas. Se você apostar, por isso que o que você falou acontece mesmo. Uns dão muito certo, outros não dão, parece. Né? Por quê? Porque, no fundo, na hora que foi lançado, o imóvel, nossa, parece que era uma ótima ideia. Uma coisa que acontece muito em cidade pequena é assim, sei lá, tem uma demanda lá para ter apartamentos
Vista pro Lago, sei lá. Só que a demanda é pequena porque a cidade tem pouca gente. Daí o primeiro vai lá e lança, dá muito bom. O segundo vai lá e lança, dá muito ótimo. O terceiro lança, já acabou mais ou menos o mercado das pessoas que estavam buscando. Aí, pum, acabou a moda, né? Ou pelo menos aquele público que gostava aquilo já acabou. Aí a aposta não vira mais uma ótima aposta. É meio que esse o jogo aí. Não sei se eu fui claro, mas é isso que acontece. Em geral, a gente busca tendências mais amplas e mais de longo prazo do que coisas muito específicas de curto prazo. Sei lá, Gramado é uma área que valorizou muito. Cara, se você vê o que acontece ao redor de Gramado, o nível de investimento que tem lá e tal, você percebe por que aquele negócio valoriza tanto há tanto tempo. Né? Tem toda uma vida, uma indústria, hotéis e planejamento da cidade, etc., e atrações, aquilo tem uma vida, por isso que tem valorizado tanto durante tanto tempo. Né? Enquanto aquilo continuar, é provável que Gramado continue próspero e se desenvolvendo, e por isso que os imóveis lá valorizam, porque tem uma escassez de mais gente querendo comprar e menos oferta disponível. Né? Beleza? Fabiano, mais uma pergunta sua, a última provavelmente, então escolha bem, por gentileza. Eu acho que a última dúvida é para quem está fora, né? Pensando no meu caso aqui, para quem está fora do Brasil, ainda vale a pena para alugar, comprar imóvel para alugar no Brasil? Cara, eu acho assim, comprar imóvel para alugar em geral vale a pena, tá? A resposta é sim, né? Como eu falei, aluguel geralmente vai trazer menos rentabilidade absoluta e mais tranquilidade a longo prazo. E aí, especialmente para quem mora fora, muitas vezes tem a ver com, eu estou guardando dinheiro aqui, eu vou comprar uns imóveis, depois quando eu voltar eu quero ter uma renda passiva, e é o típico é bem claro esse tipo de perfil para quem quer alugar mesmo, de imóvel de aluguel mesmo, né? Não quero ficar tão ativo, muito ligado, eu quero mais ter uma renda passiva lá e tal. E aí os aluguéis, os imóveis para aluguel são uma boa escolha, né? E sim, em princípio funciona. Eu acho que a grande questão em relação a imóvel de aluguel é que, da mesma forma, você precisa buscar entender as tendências. Então, às vezes, morando fora, você está meio fora, desconectado da cidade e tal. Então, é importante entender, falar com as pessoas, conversar sobre, porque no fundo você precisa ter alguma coisa que vai funcionar ali, né? Ver onde é que está valorizando mais, por que está tendo mais demanda. Você tem uma tese por trás de um investimento num imóvel de aluguel também, e é importante que você se convença que ela está correta, né? Então aqui eu acho que esse bairro fulano vai continuar tendo bastante busca e tal, então eu vou alugar aqui. Então eu acho que sim, é um bom. Tem um perfil de longo prazo, acho que tem esse cuidado de tentar manter a carteira de imóveis relativamente jovem, e aí eu falo sobre isso no episódio da temporada passada também. Não tem muita super regra, mas você compra o imóvel, está novo, está te dando uma rentabilidade daquele 0,5% que eu falei, por aí, e você vai todo ano, todo contrato novo vendo se essa rentabilidade está se mantendo, ou ela começou a não se manter mais, né? E aí é hora de vender quando ele começa a dar muita manutenção, ou começou a perder rentabilidade mensal, né? Mas eu acho que sim, quem mora fora muitas vezes faz isso para montar um pé de meia aí, guardar uma grana para depois voltar e viver aqui no Brasil. E aí eu acho que é esse típico investimento para imóvel de aluguel, sim, respeitando as regras normais, acho que é isso. Em geral é bom que se você mora fora em países desenvolvidos, ganhar em euro, em dólar, você consegue comprar bastante coisa aqui no Brasil, né? E aí, eventualmente, como você está guardando dinheiro com o tempo, em geral, para quem mora fora, a gente recomenda comprar os imóveis na planta para pagar eles enquanto eles estão sendo construídos, que daí você não é obrigado a entrar em juros de financiamento imobiliário, nada. E aí, quando o imóvel está pronto, ele fica bom para aluguel. Inclusive, a gente está discutindo fazer um episódio aqui específico sobre isso, não sei se vai dar certo, mas tentar trazer uma oportunidade bem focada para esse tipo de imóvel, para esse tipo de investimento aqui da região de Florianópolis, tá? Não sei se vai dar certo, tá? Mas de qualquer forma, sim, eu acho que é bom, e eu recomendo em princípio isso. Pega uma região que você acredita que vai continuar valorizando, pensa como é que vai ser a gestão desse aluguel depois, entende a tese de por que lá é bom, compra na planta para pagar conta pronto, até conta pronto, e aí depois bota ele para ser gerido lá por alguém que você não vai estar no Brasil, então tem que ter alguém, uma imobiliária, uma agência, um negócio que gere para você. E eu acho que sim, é uma boa estratégia. E especialmente, talvez não seja a mais rentável mês a mês, como seria entrar e sair, mas entrar e sair tem essa questão de ter que estar antenado nas tendências do local, que em geral quem mora fora não está, né? Então, por isso que eu acho que investimento em aluguel para longo prazo é uma boa ideia, sim. Beleza?
Luca, última pergunta sua. Bom, a minha pergunta, ela é sobre imóveis na praia. Como meu primeiro imóvel, eu planejo comprar um que não é muito na beira da praia, mas ele é mais para lá, em uma zona que valoriza bastante, mas eu tenho dúvidas de como eu posso administrar a distância, já que ele vai ser um short stay. Beleza, aluguel de short stay, na verdade long stay também, mas long stay dá menos trabalho, em geral é mais burocrático, short stay é muito mais operacionalmente complexo, né? Então, há hoje boas empresas que fazem gestão de short stay nos locais onde tem muito short stay, praia, por exemplo, né? Então, e os caras fazem tudo para você, 100%. Lógico, a taxa tem uma cobrança de uma taxa de administração mais alta, porque tem que recepcionar os hóspedes, tem que resolver algum problema de manutenção, tem que trocar roupa de cama, etc. Então, é uma gestão mais que demanda mais, então isso tem que ser colocado na conta, né? Eles vão te cobrar um valor mais alto aí, sei lá, 20%, cerca de, não é minha especialidade, mas só você ver aí, você vai encontrar na internet com facilidade. Se você colocar a gestão de imóveis short stay, tem algumas boas redes que fazem esse tipo de serviço já, tá? E eles fazem de verdade tudo para você. Inclusive, alguns fazem lançamentos específicos para esse tipo de imóvel, tá? Ou seja, eles lançam para entregar imóveis que serão para aluguel de short stay no futuro. E depois eles resolvem tudo lá. No final, tem que tomar cuidado porque tem uma tese por trás ainda assim. Então, voltando, parece que eu falo a mesma coisa 10 vezes aqui, mas é isso, né? Você tem que entender por que você acha que lá vai ser bom, né? Por que você acredita que aquela região vai ter bons aluguéis, e aí não tem muito segredo. Vai no Airbnb, vai em qualquer plataforma de busca, vê quanto é a diária desse negócio, alta temporada, baixa temporada, calcula uma ocupação média aí durante o ano, pensa nos valores de despesa, então vai ter que pagar alguém para gerenciar, sei lá, 20%, depois vai te custar mais aluguel, condomínio, luz, água, internet, e tira isso da conta, vê quanto sobrou. Funciona? Funciona. Faz, né? Mais ou menos assim. Mas há várias empresas, tá? Muitas, muito boas empresas que fazem esse serviço já e que são super profissionais, fazem desde o anúncio até a gestão do dia a dia, tudo isso para você. E, claro, você pode escolher você mesmo fazer, vai ser mais barato, né? Mas tem que ter alguém para fazer o serviço lá. Então, no fundo, essa é a escolha principal entre comodidade de fazer você mesmo, de ter alguém para fazer para você, mas pagar um percentual disso, e fazer você mesmo e acabar tendo uma rentabilidade um pouco maior. Bom, alguma pergunta, algum ponto que sobrou para a gente discutir hoje? Nós estamos chegando na parte final. Tem algum ponto do que a gente comentou aqui que você acha que seria importante falar ainda hoje, ou estamos resolvidos, Fabiano e Luca, aí? Vocês acham que as perguntas estão respondidas? Por mim está respondido, muito obrigado. Para mim também ficou tudo muito bem claro. Legal. Então, queria chamar quem está nos escutando aí ou assistindo a colocar suas perguntas aqui nos comentários, entrar na nossa comunidade WhatsApp, que lá, então também está aqui na descrição do vídeo, que lá a gente está aberto a responder as perguntas. Além disso, eu queria agradecer Fabiano e Luca mais uma vez pela participação de vocês, foi um prazer tê-los aqui conosco, tá? Continuem ativos lá no canal, vamos continuar falando, trazendo suas perguntas, se tiverem uma dúvida específica também, para que a gente possa falar sobre teses de investimento, buscar imóveis para você, nós estamos abertos a isso também, né? É um serviço que a gente presta, sim. Mas, acima de tudo, queria agradecê-los aqui, obrigado, foi um prazer tê-los aqui, né? E até a próxima, espero que a gente continue conversando aí e trocando ideias para crescer junto nesse mundo aí, tá bom? Obrigado, pessoal, e um abraço para vocês. Bom, e para terminar, por favor, deixem suas dúvidas, repetindo mais uma vez aqui, deixem suas dúvidas, comentários. Nós vamos tentar construir essa temporada inteira do Lucrando com Imóveis baseado nas questões e solicitações de vocês, né? E já a partir do próximo episódio, por favor, coloquem suas dúvidas aqui, deixem comentários, entre no nosso canal e vamos ver se a gente consegue
sanar suas dúvidas e trazer os assuntos que para vocês são interessantes, tá bom? Agradeço, obrigado, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui e até a próxima. Tchau, tchau.